Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sexta-feira. Estamos aqui com o nosso coração alegre por iniciarmos mais uma manhã de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento que todos nós estamos aqui reunidos com um pensamento elevado a Deus, nosso Pai. Este momento que todos nós tiramos uns minutinhos do nosso dia para estarmos aqui juntos, abrindo as portas da nossa alma para esse encontro com Jesus, através dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que possamos hoje ter um dia, meus irmãos, repleto de muito ensinamento, de muita fé e de muita paz para todos nós. Meus amados irmãos em Jesus, hoje o nosso tema ele é muito importante para a gente refletir. Ele é inspirado numa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que se encontra lá no capítulo 19 desta obra, item 6. Um trecho que vem nos falar sobre a fé cega, que por outras palavras também pode ser entendida como uma fé fanática. Então hoje a gente vai refletir sobre isso, porque existe uma linha, meus irmãos, muito tênue, uma linha muito fina entre o coração inspirado e o coração fanático. Uma linha muito fina. Para a gente ultrapassar essa linha, meus irmãos, temos que vigiar muito o nosso coração. Porque tudo que é em excesso não é bom, meus irmãos. Até mesmo as emoções em excesso, não é mesmo? A gente sempre busca um pouquinho o equilíbrio, com aquele toque de razão um pouco, não é mesmo? Junto com as emoções, para caminharmos juntinho na estrada do Cristo. Então, se essas emoções estão em excesso, até mesmo, digamos assim, aquelas emoções que a gente coloca como boas, nem sempre, meus irmãos, faz tão bem para nós. Vou dar um exemplo. A empolgação em excesso, o entusiasmo em excesso, meus irmãos, pode nos conduzir a um caminho de fanatismo que a gente nem percebe. Por isso que é uma linha muito fina, uma linha muito tênue entre o inspirado e o fanático. E hoje a gente vai falar disso aqui para ficar bem claro para o nosso coração, meus irmãos. Bom, vamos entender o que significa essa palavra fanático? O que é um coração fanático, meus irmãos? Essa palavra hoje em dia ela carrega um peso muito grande na nossa sociedade, porque o fanático geralmente ele é associado à intolerância, ao preconceito, à irracionalidade. Olha que importante isso. O fanático está relacionado à irracionalidade. Não raciocina muito, não tem aquele pingo de razão, não. Então, meus irmãos, daí vai surgir a fé fanática, que a nossa passagem do Evangelho coloca pra gente como a fé cega. Mas aqui a gente também está trazendo ela, porque lá também cita isso como a fé fanática. Ou seja, aquela fé intolerante, muito rígida, sabe? Muito irracional. E justamente da fé fanática nascerá o coração fanático. E que é o coração fanático, meus irmãos? Aquela alma que carrega o fanatismo dentro de si. E esse fanatismo, quando ele está ligado à fé, meus irmãos, ele pode aí cultivar muitos comportamentos, muitas formas de pensar. E uma delas é tornando-se preconceituoso com todos os que não seguem o mesmo pensamento que o dele. A alma de fé fanática quer que todo mundo siga o mesmo pensamento dela. E se não segue, torna-se preconceituoso com esse irmão. A alma de fé fanática é muito rígida, leva tudo ao pé da letra, inclusive os ensinamentos divinos, vivendo tudo ao extremo e ao mesmo tempo exigindo que os outros também vivam isso ao extremo. A gente sempre conversa aqui, meus irmãos,
sobre os ensinamentos do Cristo, como não podemos levar isso ao pé da letra, porque era outro contexto que aquilo foi falado, outra realidade vivenciada naquela sociedade. Pensemos, há 2000 anos atrás, contextos diferentes, realidades diversas, um povo que pensava de uma forma diferente talvez que a gente pense hoje. Então, se a gente leva tudo ao pé da letra, vamos interpretar os ensinos do Cristo de uma forma muito rígida e até mesmo distorcida. Então a gente tem que tomar cuidado e olhar muito além da forma da palavra que Jesus disse. Olhar o ensinamento moral. Qual que é o ensino moral? Entender o contexto que aquilo foi dito, como que a gente aplica isso em nosso dia a dia. Então isso é ser um pouco mais flexível diante dos ensinos de Jesus. Mas o coração fanático, de fé fanática, ele leva isso muito rígido, tudo ao pé da letra, todos os ensinamentos, e até se esquece das outras áreas da sua vida. E achando que é preciso ser radical, largar tudo, abandonar tudo que é do mundo. Esquece as outras áreas da vida. Vive só pela fé. Quer largar tudo, abandonar tudo e começa a pensar que o mundo é um lugar ruim, que o mundo é um lugar que não é bom se frequentar, sendo que é no mundo, meus irmãos, que o nosso espírito escolheu estar para aprender. A gente não pode se esquecer disso. Mas a fé fanática faz com que enxerguemos o mundo como um lugar hostil, que não se pode conviver, não se pode fazer nada, digamos assim. Então, se exclui do mundo, se afasta, afasta do convívio das pessoas, afasta do convívio familiar, afasta do convívio daqueles que pensam diferentes. Então tem pouquíssima flexibilidade para conversar com alguém, qualquer assunto além da própria crença. O coração de fé fanática quer a todo momento falar somente da própria crença. Falar somente da própria religião e aqui da religião que for, meus irmãos. Só quer falar disso, só quer conversar disso. E ao mesmo tempo, obrigando o próximo a ouvir, obrigando o próximo a aceitar, querendo impor uma fé no outro também. Então tem muita intolerância com pensamentos diferentes e esse desejo de converter todo mundo. Imposição da fé. Deseja impor a fé no outro, impor a forma de pensar no outro, se esquecendo que cada um de nós escolherá a crença ou a religião que mais tocar o nosso coração. A fé não tem como ser colocada no coração do próximo, não tem como a gente impor a fé. A fé é algo particular que todos nós e cada um em seu íntimo irá desenvolver. Então o coração fanático ele também tem um alto nível de julgamento com o próximo. A todo momento julga, a todo momento critica aquele que pensa diferente. Ou que segue uma rota diferente da dele. É como se o fanatismo, ele fizesse com que a gente enxergasse só a nossa via, só a nossa opção como a única certa. Que não tivesse outros caminhos, que só pode seguir essa. Então é algo muito rígido, meus irmãos. E inclusive dentro desse caminho muito rígido, tá aí algo, olha, ele não questiona, não pergunta, apenas aceita. Não questiona, não pergunta, apenas aceita o que é lhe imposto. E aí, meus irmãos, é muito perigoso para nós. Porque a fé fanática, ela não tem a gota de razão. Então se aceita tudo sem questionar. Adota tudo que é dito para ser feito sem racionalizar. Se aquilo realmente está certo com os ensinos do Cristo, se aquilo realmente está no caminho do bem, se aquilo realmente seria a moral de Jesus, sabe, meus irmãos? Então não questiona, não pergunta, apenas aceita. Então aquele que nutre a fé fanática em si, idolatra tanto a própria crença ou religião, seja ela qual for, que não tem olhos e ouvidos para mais nada. É interessante, meus irmãos, que no plantão de respostas do Pinga Fogo será feita uma pergunta para Emmanuel muito interessante. Olha a pergunta que é feita.
Por que uma pessoa muda de religião e se fanatiza? Olha essa pergunta que é realizada no Pinga Fogo. Por que uma pessoa, quando ela muda de religião, ela pode se tornar fanática? Ou será que ela tem mais tendência a se tornar fanática porque mudou de religião? E olha que interessante a resposta que é dada, meus irmãos. Triste da pessoa que é carecedora de fé. Referimos-nos à fé raciocinada, apoiada em fatos e na lógica, pois a fé cega, esta já foi superada pelo Espiritismo. Segundo Allan Kardec, a fé inabalável é aquela que encara de frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Por outras palavras, meus irmãos, vamos explicar que essa resposta que foi dada lá no Pinga Fogo, a gente encontra na obra Plantão de Respostas Pinga Fogo, do nosso querido amado Chico. Meus irmãos, olha só, o que pode acontecer para a gente explicar isso daqui? Quando alguém busca uma religião nova, ou busca um novo caminho de uma nova crença, seja qual religião for, seja qual crença for, é um coração que está disposto a buscar algo novo. Está buscando respostas, está buscando amparo, está buscando auxílio, algo está procurando. E geralmente, nessa busca, encontrará aquela crença, aquela doutrina ou aquela religião que lhe tocará o coração, que lhe responderá às suas dúvidas, que lhe auxiliará com a tua dor, encontrará. E o que pode acontecer, meus irmãos, é que nesse momento que encontra esse novo caminho, pode ficar empolgado demais. E nessa empolgação em excesso, nesse vislumbre, pode dar um passinho aí nessa fé cega, nessa fé que não questiona, nessa fé que não racionaliza muitas coisas, tornando-se a fé fanática. Porque estava tão sedento, estava tão naquela fome, naquela ânsia interior de encontrar uma religião ou uma crença que lhe respondesse às questões interiores ou que lhe ajudasse nessa dor da alma, que quando encontra se empolga demais. E nessa empolgação em excesso pode acabar. Lembra da linha fina que a gente disse? Acabar dando um passinho aí pra fé cega, adotando a tudo, aceitando a tudo, achando que tudo é maravilhoso, mas não questiona, não racionaliza, não pondera. E torna-se muito rígido, muito inflexível, muito extremo em tudo. Não tem olhos para mais nada, quer viver só aquilo. E isso é muito prejudicial pra gente, meus irmãos. Então, o que acontece aqui diante da resposta que é nos dada no Pinga Fogo? A gente também pode entender que quando o nosso coração se deixa levar por essa empolgação, acabamos fechando os olhos para o senso crítico. Com isso, aceitamos a tudo, porque estamos vislumbrados. Por isso que Emmanuel ele coloca nessa resposta pra gente que é triste aquele irmão que se encontra nessa posição, pois está cego. Emmanuel diz aqui, triste do irmão que se encontra nessa posição, porque está cego, está nutrindo a fé cega, está fanático, meus irmãos. E isso pode causar muitas consequências. Quais são as consequências desse caminho? Distorção dos ensinamentos de Jesus, até mesmo distorção da religião que se adotou, cristalização do pensamento, ou seja, só pensa naquilo o tempo todo de forma muito rígida e pouca abertura para acolher uma verdadeira mudança no coração. A fé fanática faz com que a gente viva de forma rasa, superficial, certas leis, certas condutas, mas não tem a mudança verdadeira do coração, porque está muito rígido, o coração ainda está muito endurecido. Então tudo que é externo se vive dentro da fé fanática, se vive no extremo. Não pode isso, não pode aquilo, porque tem que ser assim, se vive dessa forma. Mas o coração mesmo não foi tocado. O coração não foi transformado. Porque ao contrário da fé fanática, nós temos a fé raciocinada. E a fé raciocinada é aquela que sabe ponderar, ser flexível nas situações, aquela que é humilde, aquela que é compreensiva,
aquela que pondera tudo com muita delicadeza antes de acolher em seu coração. Por isso, meus irmãos, diante de tudo isso que a gente colocou aqui, dessa fé cega, dessa fé fanática, cabe a nós, espíritas cristãos, duas coisas. Primeiro, vigiar a nós, para não passarmos essa linha tênue entre a empolgação e o fanatismo, a inspiração e o fanatismo. Nós, espíritas cristãos, temos aí, meus irmãos, que estar muito atentos, muito vigilantes com o nosso coração, para a gente não ultrapassar essa linha, meus irmãos. Sempre buscarmos a flexibilidade, a fé raciocinada, a compreensão, a ponderação das coisas, meus irmãos. E o segundo ponto é que diante daquele irmão fanático, André Luiz nos dá um conselho. O querido Espírito nos diz: evite aborrecimentos com pessoas fanatizadas. Permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Diante de um coração fanático, meus irmãos, tenhamos compaixão, tenhamos paciência. Porque, como a gente disse, o coração fanático, ele enxerga só assim. Não consegue se abrir para poder respeitar as opiniões diferentes, as decisões diferentes. Lembremos de Jesus, que quando esteve aqui, foi exemplo de fé raciocinada para todos nós. Cristo respeitava todas as opiniões, a todos os caminhos. Cada um escolheu o seu. Jesus respeitava, Jesus mostrava o certo. Mas se cada um queria escolher um, Jesus respeitava isso. Cristo não obrigou ninguém a aceitar as palavras e ensinamentos dele de forma imediata. Porque Jesus era muito flexível nessas questões emocionais. Jesus tinha muita compaixão. O Cristo, ele ponderava muito a condição de cada coração. Tinha muita paciência. Então é um exemplo para a gente aí de fé raciocinada, que é Jesus. Que é o que a gente tem que buscar sempre, meus irmãos. Bom, hoje a gente compreendeu um pouquinho aqui sobre esse fanatismo, muitas vezes dentro da religião, seja ela qual for. Temos que estar sempre vigilantes com o nosso coração para a gente não ultrapassar essa linha, meus irmãos. Lembremos que esta nossa mensagem ela foi inspirada no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, meus irmãos. Espero que essas palavras possam ser sementes em nossa alma que irão gerar bons frutos. Meus irmãos, essa nossa mensagem também é da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, uma excelente sexta-feira para todos nós. Que assim seja.